Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de História e Geografia referente ao dia 14 de agosto de 2020 e nós vamos trabalhar em História com a correção das páginas 167 a 170 e em Geografia com os textos das páginas 227 a 231, ok? Vamos lá então. Ali na página 167 de História, nós tínhamos o diálogo com o texto. Observe que as imagens abaixo retratam trabalhadores de 100 anos atrás. Que profissional está sendo representado em cada uma delas? Escreva as respostas nos quadros. Então, aqui nós temos um vendedor de jornal, que muitas vezes era um menino realmente menor de idade, tal que não é permitido atualmente, né? Um engraxate, um vendedor de vassouras, espanadores, como nós falamos, um vendedor ambulante, um vendedor de frutas e legumes, que fazia como se fosse uma feira de casa em casa. Na página 168, nós temos aqui o barbeiro, né? Bem diferente de hoje, todos vestidos com terno, né? Hoje nós vemos um barbeiro mais despojado por aí, né? E o dentista, tá bom? Que nós temos até hoje também. Ainda de acordo com as imagens, responda: esses trabalhos existem atualmente? Justifique. A maioria dos trabalhos ilustrados acima não são mais encontrados, como o vendedor de jornais ou de vassouras. Nós comentamos que aqui em nossa cidade nós até encontramos esses ambulantes, né, mas não com tanta frequência. Mas em muitas cidades do interior, que é o caso de Rio Brilhante, né, ainda é comum vendedores andarem pelas ruas com mercadorias, oferecendo para seus clientes produtos em suas portas. Os trabalhos de dentista e barbeiro são exercidos por muitas pessoas ainda hoje, certo? Então nós temos aqui, não precisa estar com as mesmas palavras, tá? É só importante que vocês coloquem que o dentista e o barbeiro é natural, né? E que essas outras, o engraxate não existe mais. E o vendedor de jornal também não, porque há em bancas hoje a venda dos jornais, né? E aqui esses dois em pequenas cidades. Se vocês olharem, nós temos o baiano ali na frente da Escola Branca de Neve, que ele faz esse trabalho aqui até hoje, né? Ele para o carro dele lá e deixa expostas as frutas dele à venda. Então é um vendedor de frutas lá na rua mesmo, né? A número 2. O texto afirma que o comércio ambulante prevalecia na época da formação das primeiras cidades. Atualmente, existe comércio ambulante? Dê exemplos. Sim, muitas pessoas ainda vendem produtos nas ruas, mas hoje precisam de uma autorização da prefeitura da cidade para exercer essa função. Então, é necessário essa autorização. Não se vende mais como antigamente, né? Esses vendedores atuam nas ruas das cidades e vendem de tudo. Né? Então, nós vemos, só que não é mais tão livre como era antigamente. Se a pessoa resolvesse, tinha algum tipo de fruta em casa e ela quisesse vender, ela vendia sem autorização mesmo. Hoje, a prefeitura é necessário ter essa autorização da prefeitura, tá bom? Lá na página 169, nós já tínhamos discutido também durante a nossa live, né? Nós temos aqui uma telefonista e um fotógrafo. Todos vocês tinham identificado isso. Então, aqui, deixa eu só explicar para vocês como funciona. Com o passar do tempo, o trabalho da telefonista não é mais exercido como antigamente. Hoje, não precisamos mais dela para fazer a ligação. Porque o que acontecia? Quando nós queríamos ligar para alguém, a gente ligava para essa central, dava na telefonista, nós passávamos o número do telefone e ela realizava a ligação e encaminhava para nós. Ela fazia esse elo de ligação entre as pessoas. Hoje nós ligamos diretamente para as pessoas, né? Não é mais como antigamente. Hoje não precisamos mais dela para fazer uma ligação com nossos aparelhos de comunicação. Com o telefone fixo ou celular, nos comunicamos com quem quisermos em qualquer lugar. Então, se nós quisermos fazer até uma ligação para o exterior hoje, nós conseguimos do celular tranquilamente. Entretanto, esse trabalho ainda é exercido em empresas para transferir ligações. Por exemplo, nós ligamos lá no Sicredi, um exemplo. Tem a opção de você digitar o ramal e daí do ramal vai para lá. Ou então, se nós ligarmos em um escritório, a secretária atende o telefone e daí ela passa para o ramal necessário. Quando uma pessoa atende essa secretária hoje, né, nós dizemos, não é nem telefonista, ela atende, repassa, ou então os marketings mesmo, né, que nós temos as telefonistas lá para receber reclamações, essas coisas assim, então ele é exercido, mas de uma forma diferente, né.
e oferecer produtos. O fotógrafo, por sua vez, ainda hoje exerce seu trabalho, mas utiliza câmeras mais tecnológicas, né? Então, enquanto a telefonista mudou totalmente, não é mais daquela forma, e nem se precisa de tantas telefonistas como nós tínhamos antigamente, né? O fotógrafo continua atuando, no entanto, de uma forma bem diferente, com câmeras bem mais tecnológicas, mais modernas, digamos assim. Lá na página 170 nós tínhamos o leiteiro, né, que nós discutimos bastante também. Então, qual a profissão do trabalhador descrito no depoimento acima? O entregador de leite. Na sua cidade existem entregadores de leite? Explique. Não, não há mais entregadores de leite nas portas das casas. Eventualmente, isso acontece em pequenas cidades do interior do Brasil, que é o nosso caso, né? A Giovana citou na nossa live que ainda entregam leite para os avós dela lá na casa dela, né? Então, assim, existe porque nós somos uma cidade do interior ainda, né? E que esse produto é comprado em padarias ou supermercados. Então, o que, que acontece? Nós encontramos facilmente isso nos supermercados, padarias, né? Então, diminuiu muito esse caso do entregador de leite, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa atividade de geografia. Observe a imagem, na verdade aqui, né? Nós tínhamos parado, já tinha lido tudo isso daqui com vocês. Nós comentamos sobre como a cidade se desenvolveu ao redor desse rio aqui, lá do Rio Tietê, em São Paulo, né? E agora nós iríamos começar o modo de vida na cidade. Dentre as muitas características que observamos na cidade, sem dúvida, a agitação constante é a mais perceptível. O ritmo nela é a do trabalhador humano. Ele pode ser feito tanto de dia como de noite, faça sol ou faça chuva. Faça chuva ou faça sol. Então, assim, nós dizemos que as grandes cidades não dormem, né? Porque há trabalhadores tanto durante o dia quanto durante a noite, tá bom? Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Isso aqui vocês podem grifar, tá bom? Então, as cidades não dormem. Aqui, esse trecho todinho que eu tô passando, vocês podem grifar. Deixa eu marcar aqui direitinho, tá bom? De suas casas para seus trabalhos e compromissos, as pessoas estão em constante contato umas com as outras, seja nos meios de transporte, seja nos vários serviços comerciais ou públicos, seja nos espaços de lazer, como praças, parques, shoppings, cinemas, teatros e museus. Essas atividades produzem tanto efeitos positivos, como a trocas de todo tipo, né? Quanto efeitos negativos, trânsito, filas e entre outros, né? Página 228. No entanto, no mundo atual, a cidade é o espaço onde se encontra o melhor que foi produzido pela sociedade para atender às necessidades das pessoas. Oportunidades de trabalho, escolas, hospitais, centros comerciais e as tecnologias mais sofisticadas. Esse trecho aqui também é importante vocês grifarem, tá bom? Aqui. Deixa eu marcar aqui direitinho essas 3 primeiras linhas. Por isso, as cidades atraem sempre muitas pessoas, seja pela busca de trabalho, seja pela busca de moradia. Pessoas de diferentes lugares transitam por nossa cidade, como os nordestinos, nortistas, mineiros e também os imigrantes, como os italianos, japoneses, chineses, alemães, africanos, venezuelanos, bolivianos, sírios e etc. Então, para as principalmente as grandes cidades, tá? Recebem pessoas vindas de todo lugar, certo? Cada grupo que nela se instala costuma deixar suas características culturais nas construções, na culinária, nas festas e comemorações típicas. Por exemplo, aqui em Rio Brilhante nós temos o CTG, né, que é o Centro de Tradições Gaúchas, que trouxe para Mato Grosso do Sul suas tradições, né? Então, o povo gaúcho que aqui mora em nossa cidade tem o centro e faz as suas festivas lá. Vamos para a página 129. Cada cidade tem sua história. Cada cidade surge de uma maneira diferente. Ao longo do tempo, as cidades vão se construindo e reconstruindo de acordo com a necessidade das pessoas que nelas vivem. Isso provoca alterações constantes nas paisagens, ou seja, elas vão se transformando e muitos lugares vão desaparecendo ou mudando de função. Por exemplo,
uma moradia que pode se transformar num restaurante, bairros onde só haviam casas podem se transformar em conjuntos de prédios, casas são derrubadas para construir em ruas, avenidas e metrôs. Então, por exemplo, como nós tínhamos comentado, aquela região lá do 14, do 15, até do próprio 11, né? Era simplesmente plantação lá. Hoje nós temos um bairro enorme, certo? Observe a transformação que ocorreu no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Vale do Anhangabaú, no prédio, e o viaduto do chá. Olha só, nós temos isso aqui, ó. Em 1890, o vale era ocupado por plantações de chá e agrião. No centro, o córrego Anhangabaú e ao fundo, o primeiro viaduto do chá em São Paulo, certo? Vamos lá ver como que ele está agora, na página 230. Esta é a foto de 2011. Veja quantas mudanças aconteceram nesse mesmo lugar, passados 121 anos. Então, observem aqui, ó. Inclusive a qualidade da foto, né, gente? Assim, a gente nem fala que é o mesmo lugar. Observem aqui, né? Observe o antigo prédio dos Correios à direita. Ao fundo, observe o atual viaduto do chá, certo? Então, nós temos aqui bem pequeno, certo? Bem, olha, nós não... A única coisa que se reconhece é isso aqui, ó, tá? Então, não dá mais para se dizer que é o mesmo ambiente. Houve uma mudança ao longo desses 100 anos, certo? Quantas mudanças, não é mesmo? Há, no entanto, alguns locais e algumas construções que são considerados muito importantes para cada cidade pelo seu valor simbólico coletivo e são preservados, como patrimônios histórico-culturais, que nós já tínhamos discutido nos bimestres anteriores, né? Eles são marcas da história e da cultura da cidade, protegidas para que as futuras gerações possam conhecer mais o passado e seu lugar. Então, esse trecho aqui é importante nós marcarmos, tá bom? Então, aqui nós vamos grifar todo esse trechinho. Bem... Tá? Esses lugares preservados, gente, é proibido. Eles são tombados e não se pode mais destruir essas construções, tá? Porque elas preservam a nossa história, tá bom? Como nós já tínhamos estudado anteriormente. Página 231, nós só vamos ver esse trecho da página também, tá? Os próximos ficarão para a próxima aula. Veja nas imagens a seguir patrimônios históricos de algumas cidades de nosso país. Então, nós temos essa daqui e este aqui, tá bom? Eu não estou conseguindo ler muito bem, porque eu ainda estou sem a minha apostila impressa, tá? Mas na apostila de vocês aqui é o Museu do Ipiranga, que eu consegui ler. E aqui, Basílica de Bom Jesus, tá bom? Podemos assim dizer que o espaço urbano é formado tanto pelos patrimônios preservados, quanto pelas mudanças que vão acontecendo ao longo dos anos e que caracterizam sua paisagem. Então, nós temos nas cidades tanto as novas construções quanto essas antigas que preservam a nossa história, tá bom? E assim eu finalizo a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Saber sobre a nossa história, sobre o nosso espaço é muito importante para que nós possamos continuar construindo história, né? Vocês ainda são crianças, mas é muito importante vocês terem isso em mente, tá? O respeito ao nosso ambiente, o respeito à nossa história, para que assim nós consigamos continuar produzindo, assim como os que vieram antes de nós, né, produziram muita coisa, que nós possamos continuar produzindo também. Eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo, tchau, tchau.